Chegou a hora, estamos começando mais um Papo Bernardiano. Estou aqui com o Marco Antônio dos Santos. E aí, Marco, como é que você tá? Tá tudo bem? Passou o carnaval? Fez alguma coisa? Pulei o carnaval, literalmente. Pulei. Tava esperando o carnaval acabar pra gente retomar a nossa rotina de atividades aí. Oh, maravilha. Então vamos retornar às atividades, né? Porque no Brasil o ano letivo começa após o carnaval. E a gente chega nesse episódio... eu não sei como descrever a monstruosidade desse episódio, Marco. A gente está recebendo hoje aqui, que ele é bacharel em Ciências Criminalistas pela Universidade Metropolitana do Chile, é professor, palestrante, autor de diversos livros. Ele é CEO da SH Perícias Forenses, que eu também vou querer entender um pouco mais sobre isso. E eu falo desse magnífico Sérgio Hernandes, perito criminal. E aí, Sérgio, tudo bem? E aí, querida, tudo bem? Como você está? Doutor Marco, prazer. Bruno, muito obrigado pelo convite, viu? Faz tempo que não participo de um podcast. E aqui estamos para contar algumas coisas, né? Da perícia, dos casos, dos MDIP, né? Exatamente. A gente vai falar muito sobre MDIP e eu tinha um interesse há muito tempo de te chamar e eu estava esperando a melhor oportunidade. Eu sei que a sua agenda é cheia. Hoje você é um dos principais peritos do Brasil nessa área. E a gente tá aqui, camisa 10. O Papo Bernardiano tá ficando no nível que vou te falar, hein, meu? E eu vou praticar aqui uma inconfidência, né? Que a sua ansiedade por esse episódio, ela já vinha desde o ano passado. Sempre falei eu acho que você tentou algumas vezes anteriormente, antes que pudesse dar certo, né? Exato. E eu vou revelar esse segredo aí, que você vinha nessa expectativa, nessa ansiedade. Finalmente, né, você... mantendo o nível, né? Um nível elevadíssimo do seu programa aqui, traz uma pessoa com toda essa bagagem aí para conversar conosco. É uma satisfação estar aqui também. Vocês estão todos elegantes, eu tô mais... Eu vou ter que começar a vir de terno, viu, Marco? Não tem jeito. Não precisa. Olha a elegância desse homem, os homens finos desse. Ô Sérgio, você é chileno. Chileno ou de brasileiro, né? Eu falo que hoje eu sou mais um brasileiro. O país de vocês, né, e hoje o meu, foi um país que me acolheu muito bem. Uhum. E isso eu falo de boca cheia. Nunca, em 10 anos que eu moro aqui no Brasil, nunca ninguém me maltratou, ninguém falou nada, por exemplo, xenofóbico. Pelo contrário, eu fui muito bem recebido, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Sim. Então, assim... Sou chileno, mas meu coração hoje é brasileiro. Você só não é muito bem recebido por alguns promotores de justiça, né? Que eu vejo lá que os caras querem brigar com você. Pior que esse júri que tá circulando aí no vídeo... Esse foi engraçado. Foi um júri que eu fiquei muito tranquilo, né? Porque geralmente eu quebro o pau também. Não, eu brigo bastante com os promotores, né? Mas, curiosamente, tem um promotor que a gente briga. A gente se encontra e briga, a gente quebra o pau. Acaba o júri, doutor, tudo bem? Como você tá? Sim. A gente se abraça, mas no plenário, meu amigo, é uma coisa assim... O plenário é uma guerra, né? O júri, ele tem o lado teatral, né? Uhum. O convencimento do jurado, ele... muitas vezes acontecem, né? As pessoas se exaltam ali, mas dentro do propósito de fazer prosperar a tese que defende, né? Faz parte, é profissional. Que sabe o quê? Eu sou contratado para derrubar a acusação. Né? Exato. E não derrubar com base em elementos subjetivos. Eu falo com base nas provas. E o promotor parte para cima. Eu falo, tudo bem, você pode vir para cima. Mas você tem que provar que eu estou errado. E aí que ele não consegue. É uma guerra, né? Sim. É uma guerra. O direito criminal em si não é para covarde, né? Mas aí você faz uma diferença, porque o advogado, ele interpreta a lei. O perito, ele aplica a ciência. Uhum. Então, por exemplo, se o laudo pericial fala que a vítima morreu por um tiro a curta distância, que foi a curta distância? Eu não posso negar que não foi a curta distância. Agora, quais circunstâncias ou qual foi a dinâmica na qual essa vítima recebeu o disparo, por exemplo? Ela foi pegar a arma do policial? Ela foi tentar agredir o policial? Então, aí que entra o serviço pericial, certo? Nós pegamos as provas, muitas vezes no processo, e muitas vezes casos sem provas ou com provas falhas, né? E nós apresentamos nossa dinâmica com base na ciência. Sim. E aí que está. E assim, começando assim do zero. Do zero. Como que o Sérgio entrou nesse mundo da perícia? Onde estudou?
E como que iniciou aqui no Brasil? Olha, no Chile, como outros países como Argentina, México, Paraguai, você faz faculdade de criminalística, né? A perícia criminal não é mais que um profissional que atua através da criminalística. E a criminalística é uma ciência, uma área das ciências forenses. As ciências forenses é um conjunto de ciências, técnicas, metodologias que são aplicadas ao direito processual, certo? Uhum. Para conseguir, de forma conjunta, uma perseguição penal do ponto de vista científico objetivo. Então, eu estudei, fiz 5 anos de faculdade, né? 5 anos, mais meu TCC, mais minha prática, eu fui quase um médico, deu quase 7 anos. Né? Eu fiz uma prova para entrar na faculdade de perícia. No Chile você presta uma prova de psicologia e outros parâmetros, né? Parece que você não está louco, né? E você consegue digerir esse conhecimento. Eu me formei, eu fui professor posteriormente da minha faculdade de balística. Eu gostava muito da balística. E posteriormente eu fui perito do Exército no Chile. Eu entrei primeiramente em FAMAE, né? FAMAE que fabrica tanto arma, munição, certo? Tudo que o Exército utiliza, né, de forma diária é construído por FAMAE. Posteriormente de FAMAE fui para o IDIC. IDIC é o instituto onde se utilizam esses elementos, por exemplo, coletes, capacetes, e se fazem provas balísticas. Por exemplo, a Polícia Militar comprou 50 capacetes e 10 coletes. Esses elementos têm que ser testados. E quem testa? O Exército. Então, nós fazíamos o teste de resistência balística, penetração, perfuração, né? Uhum. Então, eu fui por essa área. Quando me formei, fui por essa área um pouco mais acadêmica, científica, a parte mais da engenharia pericial. Aí depois, fiz um curso de explosivos no Exército. Só que eu falei, cara, estou saindo muito da minha área, né? Uhum. Estou entrando muito numa área que não é ciência, não é perícia, não é investigação. E aí eu saí. E um belo dia, tive a oportunidade de morar no Brasil. Né? Apareceu uma oportunidade, eu falei, putz. Aí fiz uma análise do mercado. Né? Na época, em 2010, quase ninguém conhecia o que era um perito particular ou assistente técnico. Né? De fato, casos com peritos particulares, na época, caso, sei lá, Nardoni, por exemplo, né? Uhum. E outros casos mais famosos. Mas, por exemplo, envolvendo polícias militares, na época ninguém defendia polícias militares do ponto de vista da perícia. Sim, sim. Né? E aí, pulando um pouco na história, aí cheguei no Brasil. O primeiro caso foi o caso Bernardo, aquela criança do Sul. Né? Eu atuei tanto no caso da mãe dele, Odilene Guglioni, que supostamente ela se suicidou com um disparo na boca. Né? Nós contestamos a perícia, o caso foi desarquivado. Posteriormente, o IGP fez outras perícias, né? E acabou sendo arquivado novamente. Mas por quê, Bruno, Dr. Marco? Porque o caso já foi investigado de forma errada. Então, isso que é interessante. Quando um caso ele começa mal, quando prova sua necessidade de fora, quando a investigação não é eficiente, quando lá na frente, quando a polícia militar quiser contestar, quiser alegar muitas vezes uma dinâmica diferente, não vai conseguir, por mais que ele seja inocente. Por quê? Porque nós temos que utilizar as provas. Então, quando o delegado, por exemplo, não solicita as perícias pertinentes, quando vestígios são deixados de lado, certo, ou não são colhidos, nós temos aí uma investigação que muitas vezes no futuro, por mais que o delegado fale que fez, né, acaba trazendo um prejuízo, muitas vezes, para o réu. Então, esse foi um caso. O caso Bernardo foi um caso onde a investigação foi muito mal feita. O caso da mãe dele, por exemplo, quando foi analisado o local, foi encontrado um bilhete, supostamente suicida. Escrito por ela, supostamente. Então, isso que é aí que está. Para você conseguir afirmar que foi a mãe dele que escreveu, tem uma perícia grafotécnica a ser feita. Sim. Só que enquanto essa perícia não é realizada, você tem que continuar a investigação, como se fosse, por exemplo, um homicídio. Então, quando você tem um local, certo, um caso de um crime contra a vida, você tem 3 opções. Ou é homicídio, suicídio ou acidente.
Só que você tem que levantar todas as provas para conseguir, certo, descartar as opções. Nesse caso, não. Quando foi encontrado aquele bilhete, aquela carta, automaticamente a delegada assumiu que essa carta foi escrita pela mãe dele. Acreditaram nisso e é isso que vai servir como prova. E o que aconteceu? As outras provas que deveriam ter sido colhidas não foram colhidas. Se não se esgotam todas as possibilidades, já direciona para um caminho obrigatório e, na verdade, pode não ser a verdade do fato, né? Então, quando nós conseguimos desarquivar e nós queríamos procurar mais provas, nós não conseguimos, porque foi após 5 anos que nós desarquivamos o caso. Após 5 anos, nós não podemos fazer uma exumação, nós não podemos fazer uma reprodução simulada, por exemplo. Então, foi uma investigação que acabou gerando um prejuízo, vamos dizer, né? Não contra a família, contra a verdade. Mas aí foi a família dela que contratou o senhor porque não acreditava no suicídio. Isso. E aí, curiosamente, o Gilaine foi a óbito. E após 4 anos, Bernardo foi a óbito. Uhum. E aí que tá. Vamos supor que fosse comprovado que o Gilaine foi morta por Leandro Boldrini, que era o pai de Bernardo. Sabe qual seria a consequência hoje disso? Que a criança estaria viva hoje. Sim, sim. Então você vê que uma falha na investigação, uma falha na perícia, por exemplo, acabou, nesse caso, produzindo a morte. Trazendo outras consequências. A morte de uma criança. A morte de uma criança. Doutor, uma pergunta. Essa sua empresa, vamos dizer, esse seu escritório, que é o SH Perícias, Uhum. Como que é feito? Lá o senhor tem todo esse aparato, o senhor tem uma equipe, o senhor colhe coisas em local de crime também ou só pega o que já está no processo? Olha, lá atrás era Sérgio Hernandes e Sérgio Hernandes. Era eu sou Cília, né? Aí, com o passar do tempo, eu fui fazendo amizades e parcerias com peritos. Tá? Outros peritos de outras áreas. Eu tenho 5 especializações. Só que eu não consigo fazer tudo, né? Então, assim, por exemplo, tem um perito em acidente de trânsito. Eu faço, mas eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu tenho um perito em acidente de trânsito, um perito digital, um perito médico, legista, certo? Então, em cada área, nós temos um perito. Isso por que é importante, Bruno, e o Dr. Marco deve saber. Especialização. Hoje nós temos muitos peritudos. Peritudo. Tem perito que faz tudo. Ou você faz isso aqui? Faço. Isso aqui? Faço. Me mostra seu currículo. Eu fiz um curso de 1 dia. Curso livre. Então, aí que está. Nós temos muitos peritos no mercado, só que os advogados esquecem de falar, me mostra seu currículo. Onde você se formou? Isso porque é importante. Porque quando o cara se senta lá na frente do juiz ou do promotor, primeiro que ele pergunta, você é formado no quê? Se o cara não tiver uma formação sólida, acabou. E a formação que o senhor fez lá no Chile, ela também existe no Brasil? Hoje existe. Hoje nós temos um tecnólogo em investigação forense. Menos tempo. São 2 anos. Porque uma vez eu vi uma entrevista do senhor que o senhor estava comentando que 5 anos, né? Faculdade do senhor. E aqui o perito da polícia científica, ele passa no concurso público, ele é uma pessoa comum do povo, ele tem outras especialidades, às vezes ele é formado em outra coisa, e ele vai fazer um curso de perícia para ser perito. Sim. E esse curso ele é bem rápido, não? São de 4 a 6 meses. Então, aí, como é que compara uma faculdade de 5 anos com um curso de 6 meses? Então, antigamente, Bruno, por exemplo, qualquer profissional conseguia ser perito, de qualquer área. Você tinha um professor de, sei lá, matemática, biologia, que era perito de trânsito, por exemplo, ciência de trânsito. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o edital solicita uma formação específica, por exemplo, biologia, química, farmácia, etc. Então, em tese, o perito já vem com um conhecimento sólido, científico, né? Ou pelo menos uma formação de outra área. Do ponto de vista acadêmico, sim, né? Daí é a formação específica durante o curso. Né? Exatamente. Aí, em 4 meses, ele vai entrar na parte da perícia, ou seja, local, vestígios, indícios, coleta, procedimentos periciais. Agora, o que você falou, Sérgio, você pode coletar vestígios? Depende. Eu posso coletar vestígios após que a perícia foi feita.
Não pode chegar no local do crime e colocar a mão. Não, porque o ônus da prova é do Estado. E por que, por exemplo, a perícia é feita hoje em dia de forma rápida pela perícia oficial? Porque no local nós temos vestígios que eles são voláteis. Por exemplo, se você não preserva uma digital, se você não preserva o sangue, se você não preserva um estojo, pode acontecer com eles o quê? Pode sumir. A digital pode ser apagada, o sangue pode ser, por exemplo, também apagado, ou limpo, etc. Então, em tese, certo, a prova, o ônus da prova em toda investigação é do Estado. Mas durante a audiência, como que é o embate entre o perito que colheu tudo e o senhor que depois chega e rebate o que ele falou? Aí que eu vou te explicar. Não rola o jogo do ego? Lógico. Mas aí que eu vou te explicar. O laudo pericial é um documento que tem que constar tudo aquilo que foi feito. E toda a perícia e todo laudo pericial tem uma característica inata, inerente, que tem que ser auditável. Ou seja, se eu pegar o laudo pericial balístico, o de local, com meu conhecimento eu vou conseguir me inserir no local. Saber exatamente onde estava cada vestígio, né? E se as conclusões estavam certas ou não. O que acontece hoje em dia? Por exemplo, muitos peritos fazem perícias, porém não colocam as metodologias, os procedimentos. Isso não é permitido. Quando você faz uma perícia, você descreve aquilo que você recebe, você descreve a metodologia que você está utilizando, né? Porque tem que ser ciência reconhecida, e as conclusões. Então, do momento que eu faço uma perícia, qualquer outro perito com conhecimento específico, ele vai conseguir reproduzir minha perícia. Então, por isso que eu não preciso estar no local. Porque eu vou estar no local de forma indireta. Tanto que a lei permite o conceito, né, de perícia indireta. Quando você analisa um laudo pericial, quando você contesta um laudo, é uma análise indireta, permitido por lei. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto, que o senhor depois vai estar tendo acesso a todas as provas já colhidas. Sim, de fato, eu posso, posteriormente, ir na central de custódia, observar a arma, os estojos, os projetos, pedir contraprova. Eu posso fazer outra contraprova, por exemplo, uma prova nova sobre esses indícios. Então, assim, a coleta em si é proibida. Mas daí para frente existe o contraditório. Uhum. Então, se o Estado apresenta um celular como prova e fala que aqui tinha provas, eu tenho direito, você, melhor dito, você, no caso, né, como representantes, de verificar se está correto isso aí, através de quem? Do assistente técnico. Exato. Entendeu? Então, aí o que pesa no plenário? O conhecimento, né, e as conclusões, o embasamento. Por exemplo, quando você apresenta uma perícia no plenário, no júri popular, você tem um prazo para apresentar, que são 3 dias antes. Então, em 3 dias, o promotor vai ver teu trabalho e, se estiver errado, ele vai te questionar. Aí, quando eu vou no plenário, eu presto, nesse caso, esclarecimentos. Exato. Só que o que acontece para um perito, por exemplo, se ele faz uma perícia errada? Responde por falsa perícia. Mas, assim, acontece isso? Acontece. O perito errou. Se não for falsa perícia, é falsa ideológica. Então, não é que o perito vai lá e vai mentir. Não, porque ele também está restrito a cometer um crime. Sim. Que nem a testemunha. Se ela mentir, falso testemunho. Sim. O perito também. Responsabilização. E sobre... Uma coisa que a gente falou até com o Dr. Ribas, a respeito de tribunal do júri. Por quê? Eu, particularmente, eu tenho as minhas dúvidas a respeito de você trabalhar com júri popular, que são pessoas que não têm uma formação específica, uma especialização para julgar aquele ato. E como que funciona essa questão da perícia para esses jurados? Porque, assim, a gente faz todo um trabalho técnico para pessoas que não são técnicas. Qual que é a dificuldade disso, doutor? Então, aí que está. A dificuldade é que você tem que levar o técnico, o científico, para um entendimento simples. Eu não posso chegar no plenário, falar de prova digital, de código REG, falar, por exemplo, de poder de penetração, poder de detenção, do que falava Francisco Lança, do que falava, por exemplo, Ciassi na balística, das teorias. Não. Vai mudar a linguagem, né? Eu vou falar de forma simples, que de acordo com as provas, por exemplo, a acusação apresentada não merece prosperidade.
por isso aqui. Da mesma forma, por exemplo, quando eu atuo como um perito na acusação, entendeu? Mas o mais trabalhoso, vamos dizer, é justamente isso. E também para o advogado. Sim. Você tem que falar de uma forma simples, porém com embasamento. Só que aí temos um ponto, né, que o Dr. Marco vai estar de acordo comigo, né? Quando você entra na defesa, você entra perdendo 7-0. Porque você está no plenário, o promotor já senta do lado do juiz, né? O promotor na fala, ele fala que é representante do povo, então ele tem aquela grandiosidade, né, do Ministério Público. E o advogado não. O advogado que é um simples profissional que está exercendo o direito, certo? Defendendo um cliente. Exato. Com a presunção de inocência, certo? Mas que ele foi pago. Exato. Para defender, né? Então, não é um problema do perito, viu, Bruno? É um problema da defesa. E o senhor é chamado para depor e ocorre do senhor também tentar falar direto com o público ou o senhor só responde ao promotor ou ao advogado? Essa parte só fica para o advogado da defesa? De fato, o perito, quando você participa de uma audiência ou plenário, presta esclarecimentos. Então, o que eu faço? Eu apresento o meu trabalho, eu apresento o meu parecer, o que eu fiz, o que eu analisei, a metodologia que eu apliquei e as conclusões. Posteriormente a isso, se abrem as perguntas, certo? Contraditório, para a defesa e acusação, mas eu apresento o meu trabalho. Exato. Aí o promotor, lógico, ele vai tentar me questionar, certo? Tentar me desacreditar, falar que eu fui pago, que fui contratado. E quando eu falo, doutor, tudo bem, eu fui pago, mas ninguém aqui está de graça. O senhor está sendo pago para estar aqui também. Sim, sim. Agora, a diferença é o seguinte, eu sou um perito, eu fui contratado porque eu sou bom. Agora, se o senhor acha que eu estou sendo parcial, que eu estou mentindo, me prove, estou aqui. É complicado trabalhar com alguns promotores nessa representação do Ministério Público. Não é com alguns, é com todos. Porque, assim, às vezes o senhor prova para ele, através da perícia, do laudo técnico, que o seu cliente, o réu, ele é inocente, mas mesmo assim ele quer prosperar na acusação para condenar o cara. Assim, o cara não aceita perder. Isso aí prejudica muito quem está sentado no banco dos réus, não é verdade? É o que acontece, né? Como o doutor disse, né? A desconstrução daquele cenário inicial onde tudo é em desfavor do acusado, à medida que ele vai sendo tecnicamente provado o contrário, o promotor muitas vezes entra em desespero. Mas ele não pode ter a humildade de falar, não, beleza, realmente o doutor está certo, a perícia eu vou pedir a absolvição do réu. Já aconteceu? É raro. Já vi casos que a gente apresentou nossa tese, o promotor foi e falou o seguinte, não, a acusação entende, né, que na verdade não existem provas para acusar, portanto a gente acata nesse caso e aí ele pede, né, a absolvição. Mas é muito difícil. É raro, né? Não sei se por um tema de ego. Não, é o ego, é a vaidade. Representante. É a vaidade, né? Exato. É tudo que a gente vem construindo aí de outros programas, vai falando, é tudo pela vaidade, não é verdade? Sim. Mas é que eu acho que é um assunto do acusador. Porque da mesma forma que o promotor atua da mesma forma, quando o policial vai na correge, quando a polícia militar investiga, a polícia militar não quer saber se você é inocente. Se você é inocente, eles não vão falar, que eles vão tentar fazer o quê? Produzir provas, né? Todos os casos que eu atuei até agora, todos os casos, eu nunca vi um inquérito policial, por exemplo, falar que, por exemplo, o Bruno é inocente, que as provas não são contundentes. Sim, sim. E aí que tá, por exemplo, no Chile, eu vi vários casos onde o próprio delegado de polícia, que ele é o fiscal, né, o fiscal lá, ele é do MP, né, não é da polícia, nem o fiscal representante. Lá também são empresas terceirizadas, é isso? O quê? São empresas são agências, não são concursados? Não, lá, no Chile quem investiga é o Ministério Público, através do fiscal. O fiscal que seria o delegado aqui, certo? O fiscal ele vai pedir as perícias tanto para a PDI quanto para a Carabineiro do Chile, né, que é a PM. Só que nós temos já no Chile a instauração dos juízes de garantias. Então aí você quando começa a investigação, qualquer irregularidade com a prova, por exemplo, quebrou a cadeia de custódia, ou você não tem certeza da origem da prova, passa pelo crivo de um juiz. Garantias. Sim.
E não é o juiz que vai julgar, é aquele juiz que vai estar justamente para garantir que essas provas apresentem aquilo que a lei determina, certo? Que é credibilidade, veracidade. Então aí, certo, se gera, nesse caso, um ambiente um pouco mais sério, né? E já vi casos no Chile, de fato, que você encontra até no YouTube, onde os próprios delegados de polícia eles fazem relatórios apontando os erros da perícia oficial. Por exemplo, teve um caso bem famoso de uma criança que foi assassinada e o fiscal, que é o delegado, ele apontou os erros do perito médico legista e peritos de local. Falou, não, vocês estão errados. O Estado está errando aqui. E aí, o que eles fazem? Refazem toda a perícia. Por outros profissionais. Não é o mesmo perito, é outro perito que vai fazer a perícia. Eu nunca vi aqui no Brasil acontecer isso. Por exemplo, o delegado fala assim, não, aqui o perito errou. Não, quem vai ter que mostrar que o perito errou é a defesa. Exato. Quando o policial vai preso, quem vai ter que mostrar que as provas são falhas é o advogado. É um sistema lá que ele confere uma lisura maior, né? Sim. Como que o senhor chegou ao primeiro caso de policial? O senhor defende só policial militar ou já teve outras instituições também? Não, já defendi policial, civil, federal. Já fizemos defesa em todas as esferas, né? E eu defendo polícias militares não só em São Paulo, no Rio. Teve uma chacina em Fortaleza, no Ceará, que nós conseguimos a quebra da cadeia de custódia na primeira instância. Através? O que aconteceu? Esse caso interessante. Morreram 5 pessoas, certo? E pelas imediações do local, tinha uma equipe do COTAR. Tinha um tenente mais 3 policiais. Eles estavam numa operação. Aí esses indivíduos morreram, né? Eles descreveram que eram rapazes de preto, com armas longas, né? Pistolas, enfim. Estavam de motos ou carros? Carros. Começou a investigação, certo? O delegado falou, tá, quero saber que policial, porque fala assim, não, as testemunhas falam, a gente acredita que eram policiais militares, porque eles sabiam pegar nas armas. Não, já começou por aí. E isso acontece. Técnico, nada. Isso acontece. Nós temos o caso da chacina de Osasco. Sempre sobra para os policiais militares. Chacina de Osasco. O cara pegava a arma com uma mão, o delegado falava assim, não, mas esse caso aí, o cara é polícia militar. Olha como pega a arma. Só com uma mão. Sabe uma coisa que eu lembro desse caso? É. Que um dos policiais acusados era canhoto e porque um dos assassinos atirou com a canhota, falou, não, é ele, porque ele é canhoto também. Lembra disso? É o Chris Schilder. Foi um cliente, o Chris Schilder. O senhor estava junto com o Campanini nessa? Tava. A gente defendeu o Chris Schilder e o comandante da GIT da guarda, o Sérgio Manhanhã. Foi bem difícil esse caso, não? Então, eu participei do segundo júri. Certo. Foi 5 dias. Nossa. Eu fiquei 5 dias fechado na Barra Funda. 5 dias, imagina. Nossa. Sem celular, sem computador. Eu levei o parecer... mini Big Brother. Pior que isso, não tinha nem câmera. A gente sambava no quarto matando barata, né? Porque era barata por todo canto. Era assim. Meu Deus. E aí foram 5 dias. E eu fui o último a ser ouvido no 5º dia. Então, todo mundo... No começo era a polícia militar para cá, para lá. Aí todo mundo começava a ir embora, né? E sem celular, eu li o parecer que eu fiz umas 10 vezes. E aí, voltando ao assunto, né? E aí, essa equipe foi e começou a ser investigada. Foi feita a perícia no local, certo? O perito falou, no local tem 4 estojos, ponto 40. Constou no laudo. No outro dia, me apareceu no processo um estojo 556. Quem juntou? O delegado de polícia. Mas como assim? O delegado falou, não, eu juntei. O perito, na verdade, eu encontrei debaixo de um cadáver. Aí eu falei com o perito não constou no laudo, mas eu encontrei lá, e estava lá. Elementos balísticos coletados, né? As armas dos policiais apreendidas. Confronto balístico, lógico. Qual estojo de positivo? Aqueles do local ou aquele que o delegado juntou? Eu acredito que foi o que ele juntou. 556. Deu positivo com o possível tenente da equipe. Uhum. Pronto. Olha foram só. presos os policiais militares. Eles ficaram presos. E aí nós começamos. Aí eu vi confronto balístico, que aí fui contratado pelos policiais, né? Eu fui lá, a gente teve uma reunião. Eu falei, cara, o confronto está errado. O confronto estava tudo errado. A fosse ir lá, fez tudo errado.
eu fiz o parecer e nós pedimos uma contraprova balística. O juiz aceitou, acatou, então eu fui na PIFOSE, que é o ICRIM lá, o IC, e nós fizemos uma nova perícia balística, de confronto balístico. E essa nova perícia, né, ela contraria a primeira perícia. A primeira perícia falou que era positivo, a segunda falou que era negativo. Agora, o que o juiz considerou? Que a segunda perícia, que foi guiada pela defesa, nós analisamos todas as marcas dos estojos. A primeira perícia era só o picote. Nós analisamos picote, marca da culatra, extrator e ejetor. E a divergência estava no extrator. Que um era para um lado e outro para o outro. Enfim, aí teve, certo... Muito mais abrangente. Não, e aí teve o reconhecimento fotográfico. E esse caso saiu até na televisão. O que o delegado fez? Colocou a fotografia de um policial na conveniência, num posto, e colocou 3 modelos da internet. Que isso. 3 modelos da internet. Falava assim, e aí? Qual que é? Qual que é? Saiu na televisão. Qual que tem um caso semelhante. No começo, na verdade, o meu primeiro caso, né? No reconhecimento do pessoal, né? Ficou claro, né? E aí é onde o policial ele acaba se estrepando, entre aspas, né? Porque o policial militar, muitas vezes, quando ele participa da ocorrência, ele assina como testemunha do ato de reconhecimento. E se ele é testemunha de um ato irregular, ele pode ir na frente, né? Na melhor das hipóteses, ele pode ver todo o trabalho perdido do próprio flagrante dele. Isso se ele não for processado por algum tipo de falsidade, né? E eu ganhei em cima disso, porque o laudo dizia, né, que existiam, além dos acusados, mais 4 pessoas semelhantes entre si, como diz o Código de Processo Penal, e, na verdade, nós sabíamos, né, que isso não tinha acontecido. Daí eu pedi para o juiz, né, Excelência, eu quero ouvir, então, esses figurantes. Esses figurantes não existiam, né? Então, quer dizer... Nem para lá, nem para cá. Vou absolver na dúvida para não ter que prender os policiais que participaram desse ato, desse ato fantasioso. Então, os detalhes, né? Os detalhes são de extrema importância, cada um deles, né? E se esses detalhes eles são afiançados por um laudo pericial, por atuação de um perito, a possibilidade de sucesso na empreitada é muito grandiosa, é muito importante, né? Daí a importância, né, da conscientização dos acusados, né? Ah, mas uma perícia eventualmente pode custar caro, né? Pode. E a não perícia pode custar mais caro ainda, sua liberdade. Mas sabe que o problema? Eu sempre falo isso, não? Quando o polícia militar, ele fala, pô, a perícia tá cara, doutor. Tudo bem. Aí passam 2 meses, doutor, vou fazer a perícia. Mas sabe o que eu acho errado? Se o Estado está acusando com provas, certo? E o Estado está financiando uma investigação, diga-se de forma imparcial, certo? Tanto Polícia Civil quanto perícia. Sim. O Estado não deveria financiar também perito na Defensoria Pública? Já até era a conclusão que eu já sabia que era isso que eu ia dizer. Porque onde está o interesse na verdade real? Né? O Estado deveria equilibrar a balança, né? E não permitir que apenas um dos lados se esmerasse na investigação, né? Por exemplo, coloco o caso, porque no Chile a Defensoria Pública tem peritos. Então, quando o fiscal, quando o defensor entra no caso, ele visualiza alguma irregularidade, ele aciona o perito da Defensoria. E quem paga não é o réu, não é o investigador, quem paga é o Estado. Quem está pagando o perito é a Defensoria, através do Estado. Eu vou contar para vocês o caso da chacina de Osasco, que foi um dos maiores absurdos que eu vi do ponto de vista processual, né, investigativo. Após 3 meses da investigação, a civil sabia quem foi o policial que matou o rapaz na pré-chacina, né, que foi a pré-chacina no dia 8 e a chacina foi no dia 13, após 5 dias. Né. Aí colocaram um guarda no meio, um policial militar, para garantir uma motivação, certo? Que foi tudo por vingança, né? Que a Polícia Militar matou por vingança e teve a participação, nesse caso, da guarda, porque também nesses 5 dias... É que tinha morrido um guarda e um policial. Isso, então aí se utilizaram, certo, dessas mortes para levantar uma falsa motivação dos crimes, né? Que a polícia e a guarda agiram como grupo de extermínio, certo, para... vingar, né? E para mostrar, certo, que a polícia não se mete.
Só que após 2 meses, e aí que entrou Cristilder, Vitor Cristilder, né? Ele entrou na pré-chacina. Nós defendemos ele na pré-chacina, nós conseguimos absorver ele na pré-chacina para posteriormente pular na chacina. Não, ele estava assim, mais fundo que o buraco. Assim, o fundo do poço, ele estava uns 3 andares mais para baixo. Já estava ali mergulhando no petróleo já. É. E aí, na pré-chacina, né, ele foi vinculado por um reconhecimento. Porque o amigo da vítima, que aliás prestou 7 versões diferentes, a cada versão ele mudava o carro, a cada versão ele mudava o horário. Uma vez ele falou que ele correu, outra vez ele falou que ele ficou. Então, assim, a prova que foi utilizada, nesse caso pelo Estado, foi uma prova testemunhal, que era uma testemunha protegida, que era o amigo da vítima, que apresentou 7 versões. 7 versões. Ele falou, o policial que matou é X, Ciclano. Tá, mas você reconhece que Ciclano, no reconhecimento fotográfico, falou, reconheço, esse aqui. E apontou o Cristilder. Só que no reconhecimento fotográfico, ele não reconheceu o Cristilder. No outro dia, que os advogados chegaram, né, que eles viram o processo, constava auto de reconhecimento positivo. Falei, pô, como assim? O cara não reconheceu. Aí foram na delegacia, ela falou, não, sabe o que acontece? É que a testemunha, ele falou que ficou com medo de vocês. Então, após que vocês foram embora, que ela reconheceu e falou que realmente era o Cristilder. Não, de forma totalmente irregular. Só que após 2 meses, a civil sabia que era um policial. A fotografia do policial que matou aquele rapaz na pré-chacina estava no processo. Estava o endereço dele, a fotografia, e era policial militar. Agora, por quê? Por qual motivo a Polícia Civil, não investigou esse policial? Porque eles iriam perder a credibilidade na investigação. Exato. Porque eles já estavam em cima do outro policial. Queriam reconhecer que, na origem, eles cometeram aquela... Então, se eles assumiam que estavam errados, o que iria acontecer com a investigação? Iria cair por terra. Era uma investigação... A credibilidade deles. E se cria uma força-tarefa nesse caso. Exato. Em 3 meses, praticamente, o caso estava solucionado, né? Então, enfim, você sabia que era policial, porém, foi deixado de lado. E a todo momento o culpado foi Cristilder. Quando aconteceu a chacina, e aí que entrou? Falam que ele era canhoto, certo? Que ele participou. A denúncia falava que ele participou, certo? Não de forma presencial. Porque nenhuma prova colocava ele nas cenas. Ele simplesmente emprestou o apoio de, estou aqui com você. Ele era motorista num dos carros. Nossa. Só que não se tinha prova disso, né? Tanto que a denúncia fala que era Cristilder, certo? O Thiago, outro policial e outros indivíduos não identificados, que nunca foram identificados. Aí, quando chegamos na chacina, o que foi feito? A polícia pegou a munição coletada na pré-chacina, a que estava na chacina, e confrontou tudo, balisticamente. Lógico, teve 2 ou 3 locais que tinha uma convergência de calibre através dos laudos. Só que no caso do Cristilder, isso ninguém viu em 4 ou 5 anos. O calibre que foi utilizado para matar a vítima na pré-chacina não constava na chacina. O promotor falou que ele participou pelos confrontos balísticos positivos. Só que ninguém se debruçou para confrontar quais calibres estavam ou não sendo... Iam converger. Iam converger. No caso do Cristilder, não batia. Ele estava de graça para isso na chacina. Da pré-chacina para a chacina, rompeu-se ali a conexão entre os calibres. No caso dele, não tinha participação, porque falaram que ele participou na pré-chacina e na chacina. E que na chacina, a prova forte era que houve uma convergência balística. Convergência balística que não atingia ele. Só que ninguém viu em 5 anos. Ele é preso. Além disso, esse caso foi famoso, né? Porque teve uma mensagem do WhatsApp que foi apagada. Certo? Supostamente. Eu ia entrar nesse assunto. E aí o promotor vai junto no processo uma folha, um print de uma tela de computador. Não foi nem a extração completa, foi um print onde aparecia a conversa, aparecia
um joinha e aparecia o braço musculoso, né? Isso ficou muito famoso, né? A chacina do joinha. Aí o promotor falou o seguinte, que o joinha foi para iniciar a chacina. E o braço foi o sinal de que acabou a chacina. Só que esse joinha foi 1 hora antes do início. Ou seja, 1 hora antes do início da chacina, ele já estava praticamente se combinando. E esse bracinho aqui, que era para finalizar, foi 1h30 antes do último local. E isso, para o julgador, né, a pessoa do povo, isso pode ser praticamente definitivo, porque induz completamente, né? Mas o que chega à questão de a gente falar aqui na mesa, qual o motivo que deixaram se contaminar dessa forma todo o processo? Se foi vontade exclusiva do delegado, ou se foi a mídia em cima querendo culpados e o pessoal falando, ó, vocês querem? É esse aqui, ó. Lembra da fala inicial do doutor? Começou errado. Não, é a teoria da árvore envenenada. Eu acredito que nesse caso foi a mídia e foi a força-tarefa, né? Que foi montada na força-tarefa nesse caso. Porque foram mais de 15 mortes. E lógico, né? Só que até hoje, assim, eu vi todo o processo. Nós conseguimos analisar, na época, quase 30 mil folhas da chacina de Osasco, que era o processo completo. Eram muitos acusados também, né? Eu vou falar para vocês o que eu nunca falei, em nenhum lugar. As provas da chacina, os confrontos balísticos estão errados. Eu vi isso. E tem policiais presos por provas que estão erradas, que estão falhas. Confrontos balísticos estão errados lá, eu mostrei. E o senhor já mostrou isso? Só que eu mostrei no júri do Chris Tilder. E outros acusados não se aproveitaram desses elementos de prova. Então, me parece que não, ainda estão presos. Tem um policial que é o Fabrício, ele saiu recentemente. Ele foi solto. Foi absolvido, né? Então, quem resta então é o Thiago, né? O Thiago Henklin. Mas assim, foi um caso que foi levado na frente, né? Assim, com provas muito subjetivas. Assim, foi um trabalho muito grande da perícia. E não posso falar que não foi feita a perícia. Foi feita a perícia. O problema não foi na perícia. O problema foi na interpretação dos resultados da perícia. E aí que está. Por que se faz necessário um perito nos casos criminais? Porque quem tem conhecimento para interpretar laudos é o perito. Por exemplo, se eu tivesse entrado na chacina logo no começo, talvez o Chris Tilder não teria ficado 5 anos preso. Porque logo no começo, ele falou, senhor promotor, você está de brincadeira, né? Cadê a prova que vincula o Chris Tilder com a chacina? Não tem. Logo no começo. Não esperaram o segundo júri dele, que no primeiro eles tomaram fumo, né? Foi condenados a mais de 120 anos. No começo já era o Campanini, o advogado deles? Já. Depois que ele ele recorreu depois e vem. Inclusive o vídeo dele saindo lá com a vitória é muito emocionante. Foi um caso que durou 5 anos, né? E o escritório do Campanini, e eu vi de forma presencial, né? O Campanini se dedicou muito a esse caso, muito, mas muito. Eu vi ele assim extremamente estressado, ele lutou bastante, comprometido. E ele fala, né, sem desmerecer os outros casos, mas até hoje a chacina de Osasco foi o maior caso dele do escritório. Sim, eu me lembro da época. Foi o maior caso, né, pela complexidade, pelas de mídia, né, de mídia, né? E eu vou deixar um recado agora para os nossos amigos policiais militares e guardas civis, policiais civis, inclusive. Você que está assistindo esse episódio hoje e às vezes está conhecendo pela primeira vez o Dr. Sérgio, que é difícil um policial não conhecer o Dr. Sérgio. Pessoal, foi acusado de homicídio, contrata um bom advogado e contrata a perícia. Como a gente está falando aqui, não é caro. Caro é você ficar preso para sempre de algo que você não fez. Ou muitas vezes o policial ele tá na cena do crime, né? Do crime não, desculpa. Na cena do MDIP, onde a gente vai entrar no fato aqui, que é legítima defesa e ele acaba se invertendo para um homicídio. Então, contrata o Dr. Sérgio, as redes sociais dele vão ficar aqui no podcast. Eu vou falar dele também no Instagram e nas todas as redes sociais,
que a gente está falando de um profissional que tem domínio do fato. E esse episódio aqui é para você entender que não dá para fazer sozinho. O advogado também precisa, muitas vezes, de ajuda para fazer o que ele está falando, né, doutor? Analisar o laudo, trabalhar com toda a técnica possível, né? Trabalho de equipe, mais do que isso, né? Exatamente. Um trabalho de um perito. Então, você, policial militar, tá lá no veneno, não esquece, meu. Advogado bom e perícia. Para contestar uma perícia, só um perito. Exatamente. E agora eu vou entrar no MDIP, né? Vamos cair no MDIP. O MDIP, eu falo para os policiais, né? Você tem entre 6 outro formas ou maneira para se fuder. Porque quando acontece o MDIP, são 6 ou 8 perícias que são feitas. Exato. A primeira perícia, no cadáver, certo? No local, perícia nas armas, nos estúdios, nos projéteis, nós temos a geolocalização, nós temos o celular deles e nós temos hoje a famosa copy. 8. Então a polícia acha, não, tá redondo isso aí, porque não, a gente não mexeu no cadáver. Eu falo, meu irmão, você tem mais 7 perícias para você se fuder. Você tem que se preocupar das 7, meu irmão. Não, tá bom. Teve um caso, que os policiais, não vou mencionar o caso, mas foi um caso aqui em Mairinque. Os policiais dizem, não, tá redondo. Tá redondo, doutor. Um mês depois. Todo mundo com na mão. Redondo, só que o redondo era... O redondo não era da ocorrência. Então, assim, o que acontece? A primeira perícia que é feita é a perícia no cadáver, tá? O que se procura fazer no cadáver? O legista, ele vai analisar o cadáver, ele vai descrever as lesões, certo? Perfura contusas. Ele vai descrever 2 coisas interessantes do ponto de vista da perícia e da investigação. A distância do disparo e os trajetos do disparo, se foi cima para baixo, baixo para cima. Então, nós temos essa informação no laudo do cadáver, certo? Se foi tiro a curta distância, queima-roupa, encostado a longa distância e a posição da vítima, se ela estava deitada ou não. É o famoso dizer que o cadáver fala, né? É a famosa expressão que se utiliza, né? E aí que tá. Quando o delegado fala para o policial, vem cá, vamos conversar, me fala o que aconteceu. Se o policial começar a inventar, ele já começa a se ferrar. Com a primeira perícia. Por quê? Porque o delegado vai confrontar aquilo que o policial fala com o laudo. Então, se o policial fala, não, doutor, sabe o que acontece? O cara foi para cima de mim, tentou pegar minha arma e eu atirei. Tá, a que distância você estava? Ah, eu estava a uns 50 centímetros. Tá. O delegado vai pegar o laudo e falar assim, 50 centímetros. Ele vai procurar, sabe o quê? Tatuagem. 50 centímetros tem que ter esfumaçamento, né? Não tem tatuagem? Ah, olha. Ô vilão. um xizinho ali no... na folha, assim. Sabe o que é engraçado? O doutor já pegou todo o jargão da polícia. Não, e daí é engraçado, né? Deve ser uma situação pitoresca, né? O aprendiz de feiticeiro, ele chega no perito e quer contar aquela historinha, né? O doutor deve falar assim, ó, para por aí, nem conta as demais. Fica por aí. Não, e isso o delegado, mas na correia, eu mesmo, né? Sim, sim. É um carregado chama assim, aí me conta. E ele aí, com o laudo na frente. Tá, e o Mike aí? Puta, tô aqui cantando o promotor, né? Ia tá na minha mão. Ele tá acreditando em tudo que eu tô falando. Tá acreditando. Vai vendo. Pronto. Segundo local, certo? Tá, fala aí. Você atirou? Você deu quantos tiros? Não, eu só 2. Tá. Peraí. Quantos estojos no local? 10. Ah, tá certinho. Você deu 2 tiros. Sabe o que acontece? X. Se você fala que deu 2 tiros, supostamente, e tem 10 estojos, ou que você deu 10 tiros e tem 2 estojos, sabe o que pode ser? Fraude processual. Sim. Ainda de você mentir, Maicão, vou colocar uma fraudezinha aqui do lado. Ou seja, ele vai acrescentar Você vai enrolando o pescoço na corda dos caras, né, meu? Confronto balístico. Aí pega a arma. E aí, sua arma foi utilizada? Não, não foi. Não foi? Tá, me dá sua arma.
Pá, que tá minha arma aqui. Limpei ela, né? Passei o guardanapo no cano. Tá, só posso deixar uma coisa claro? Pode. O doutor tá falando que isso não acontece aqui no Brasil, tá? Não, ele tá dando um exemplo, é um exemplo, tá? Eu tô contando uma história. Isso, é uma história, tá bom? É uma história. Isso não acontece. Não. Viu? Não acontece aqui isso aqui, tá bom? Aí depois veio um confronto balístico, né? Não, essa arma não foi. Tá aqui. Mandou para confronto balístico. Primeiro, tirar resíduo de nitrito. Disparo recente. Vai tirar, pô. Não atirei. Não atirou. Tá. A perícia fala que tinha um nitrito, disparo recente. Xicinho. Confronto balístico positivo. Vai ver a hélice do celular. Você estava no local? Não estava. Mas no local, você recebeu uma mensagem a rede ali. Da rede da antena que estava a 3 km. Pronto. Você estava na sua casa. Beleza. X. Que mais? A COP. Mas eu estava com um vídeo recal. Eu não acionei o botão. Meu irmão, mas sabe que a COP fica gravando o dia todo? Vai acabar a bateria. E hoje em dia, a polícia não está mais indo nos vídeos intencionais. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão vendo os vídeos do recal. Que é aquele vídeo que você não aperta, mas fica gravando. Não tem som. Dá para ver. Pronto. Você não estava no local, né? Aqui, apareceu o fulano que estava lá na ocorrência. Aqui no vídeo. Pronto. E aí? Não era redonda a ocorrência? Então aí que tá. E fica uma coisa, assim... Fica um exemplo, uma lição. Tá no BO, 2 caras que você não pode mentir. Agora eu falo 2. Um é seu advogado. O outro é seu perito. Não é verdade? Você não pode mentir, você tem que falar a verdade. Fala, doutor, foi assim, assim, assim. E eu falaria mais uma pessoa, para sua mãe. Você não pode mentir para sua mãe. Que a única pessoa que fica no final é a mãe. Sua mãe, o advogado e o perito, até se você contratar. Mas por que eu falo isso, Bruno e Dr. Marco? Porque isso que acontece. É assim que funciona a investigação nos casos do MDIP. O senhor pode me tirar uma dúvida antes? Claro. E aquele policial que tem o costume de ir ao estande? Ele é CAC, ele sempre treina. E aí, a arma do cara vai estar quente sempre, cara. Então, mas aí que tá. A perícia residográfica, quando falamos de resíduos, de nitritos, né, nós não temos uma bibliografia específica sobre a janela de detecção. Porque são muitos fatores, certo? Que vão produzir, por exemplo, ou que vão gerar que esses nitritos se transformem em nitratos. E aí acabou. Só que nós temos umidade, temperatura, então, por exemplo, não tem nenhuma perícia, nenhum livro que fale que se você disparar, em 3 dias você vai ter nitritos. Não. Você fala hoje em dia em 7 dias, porém não tem nada certo disso. Mas aquele exame residográfico, de que fica pólvora na mão, essa lenda que conta, fica pólvora na mão, fica nos olhos... Esse também, faltou falar disso. Ainda falar sobre o residográfico. Só que o residográfico, Bruno, é o seguinte. No Brasil, se utiliza uma técnica errada pela perícia. Se utiliza o rodizonato de sódio, tá? Que é basicamente um teste colorimétrico, físico, via úmida, que quando você coleta, certo, vai deixar uma cor específica. Reage tanto com bário quanto com chumbo, que não é pólvora, tá? O resíduo gráfico, nas mãos, nas vestes, procura resíduos da espoleta, que são metais, ok? Agora, o que acontece? Por exemplo, existem muitos elementos químicos que você vai reagir. Por exemplo, se você trabalha com fertilizantes, se você trabalha com tintas ou alguns outros elementos químicos, você vai dar positivo. Por exemplo, teve um caso de um cliente que ele tinha padaria. Ele mexia muito com forno. Ele se envolveu numa ocorrência, né? E ele estava sendo investigado por supostamente feito um disparo. Só que após 2 dias chegou a perícia na padaria dele e coletou das mãos dele. E deu positivo. E ele foi preso por isso. Nossa. Na verdade, o ambiente em que ele trabalhava ali era propício a adquirir, né? Exatamente. Aquele elemento. Então você tem o ambiente propício. Um falso positivo. Falso positivo. Uma técnica que não se utiliza em nenhum outro país do mundo.
os países aqui na região utilizam o famoso microscópio eletrônico de varredura, certo? Acabou o sódio e você conjuga que você tem uma pessoa que atirou. Só que o POP da perícia criminal, ele fala que você só deverá coletar resíduos até 3 horas em pessoas vivas. Por quê? Porque após esse período de tempo, você vai ter falsos positivos ou você vai remover os resíduos. Então, quando você faz a perícia residuográfica, e o laudo fala, essa perícia não deve ser considerada de forma isolada como categórica. Você deverá conjugar essa perícia com outros vestígios. E aí que está, aí que vou te responder. Eu falei 8 perícias, 9 perícias. Exato. Se uma perícia, por exemplo, te coloca na cena, você vai ter 8 perícias para te tirar. Porque num caso criminal, jamais pode pegar as perícias e de forma isolada analisar. É o conjunto probatório que te vai incriminar ou te vai absolver. Porque muitas vezes, o quê? A balística vai te colocar, por exemplo, na cena, de forma indireta. Exato. Você é CAC, certo? Você atira toda semana. Então, sua arma vai entrar no rol das armas utilizadas recentemente. Exato. Não é? Exato. Pouco provável que as 8 deem positivas ou as 8 deem negativas, né? A conjugação, né, de todas entre si. Exatamente. Então, aí que está. Você CAC, você atirou. Então, vai dar positivo essa perícia. Deu positivo, você vai entrar como suspeito. Mas a perícia, por exemplo, no celular, Exato. certo? Geolocalização vai te colocar onde? Na sua casa. Exato. Então, aí que está. Quando nós vemos os casos de Medip, nós temos que... E nós trabalhamos de forma geral. Nós analisamos cada uma das perícias e todas as perícias têm que ser analisadas de forma minuciosa, Exato. certo? Fazendo uma nova perícia, um parecer, o laudo, contemplando a prova de forma geral. Exato. O caso Misael, né, foi assim, né? Onde acho que o delegado do caso oficiou a companhia de seguro do veículo, né? E viu que ele permaneceu estacionado por um X de horas ali, né? Num determinado local, né? Foi um elemento que não foi exclusivo, mas foi um elemento que foi determinante, sim, somado, né, a outros fatores ali para formar a convicção, né? Eu compreendo, sim, a complexidade, né? Interessante demais. Então, assim, de forma prática, né, quando nós falamos de Medip, é isso. Né? Exato. E o que eu falo para os policiais militares, a gente dá muita palestra aqui em São Paulo, a gente percorre os batalhões, né? E a gente leva esses assuntos para os policiais militares. Exato. Como que a perícia oficial trabalha? Porque do momento que o policial entende como que a perícia faz o seu serviço, o policial militar muitas vezes ele adiciona elementos no depoimento porque ele acredita que vai ajudar a investigação. Mas muitas vezes essa adição de elementos a mais acaba prejudicando o policial. Exato. Então, o que nós falamos para ele? Fala aquilo que aconteceu. Não tenta arredondar. Não há nada melhor do que narrar um fato, né? Do que formular uma tese, né? Sim. Narrar um fato é o caminho mais seguro, né? Porque daí... O senhor estava falando de que coloca o policial na cena do crime em si, né? O réu. E falou do celular. Essas redes aí, elas são precisas mesmo? Tá com o celular ali na situação, vai ser pego mesmo? Não. Assim, a rede de telefonia, ela não foi criada para rastrear. Não foi criada para tentar utilizá-la como uma geolocalização, como uma prova documental. As antenas foram criadas simplesmente para ter um sinal, reproduzir reproduzir sinal. Agora, muitas teorias se fala, por exemplo, que você se conecta sempre à antena que estiver mais perto. Isso é mentira. Você vai se conectar à antena que tiver um sinal melhor. Se essa aqui está a 2 km, essa aqui está a 4 km, mas essa aqui está cheia. Sabe o que vai acontecer? Você vai se conectar naquela que está aqui, a 4 km. Você tem uma antena na direita e outra na esquerda. Você está se conectando aqui. Você vai aqui no médio.
Perfeitamente. Você pode se desligar dessa antena da esquerda e se conectar na direita. E isso é normal, porque o celular trabalha com sinal. Quem caiu nisso foi o Misael, lembra? Misael Bispo, no caso. Acabei de falar aqui. E aí, olha o que acontece. Nos Estados Unidos, o famoso 911 utiliza 6 antenas para conseguir triangular. Lá, nos Estados Unidos, você tem que utilizar 6. Isso que eles aceitam do ponto de vista provatório. Nossa, uma espécie de contraprova? São 6. Porque o que você faz? 1, 2, 3, por exemplo, 4, certo? Quando você se conecta aqui, nessa antena, você tem um rádio, um perímetro. Não é que você está aqui, você pode estar aqui a 2 km, como pode estar do outro lado. Exato. Então, quando você vai criando os perímetros, você vai ter um ponto de convergência entre os perímetros. E aí que está a sua localização. Então, quando você utiliza só uma antena, que o que acontece muitas vezes aqui no Brasil, certo? O que você cria? Uma circunferência. Então, você pode estar no sul, você pode estar no norte, no leste, no oeste. E muitas vezes a antena tem um rádio, um rádio de alcance de 4 km. Você vai ter 4 para cá, 4 para lá, 4 para cá, 4 para lá. E o legal é falar, você estava no local, porque o local estava aqui. Eu posso estar aqui, mas posso estar aqui, 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 aqui. Por isso que você tem que ter pelo menos 3. Porque quando você tem 3, o perímetro vai criar aqui no meio uma interseção. Que uma área onde você vai estar. Mas de qualquer forma, é que assim, eu não sei qual que é a distância de uma antena para outra. É relativo. Mas de alguma forma vai te deixar pelo menos próximo da cena do crime? Vai te deixar próximo. Aí fica complicado, né? Alguns km. Você já é acusado. Aí que tá. Se você estava na cena do crime ou se você passou, você fala, não, eu passei por tal local. O problema sabe qual que é? Quando você mente, não, eu não passei, eu nunca fui, eu estava na minha casa, eu estava no serviço. Aí que começam os problemas. E quem mente tem algo a esconder. Entendeu? Agora... Porque daí você está vendo a conjugação de 2 elementos ali, né? Além da interseção, a versão da própria pessoa, que diz se estava ou se não estava, né? Só vai se tornar uma mentira se falar que estava em casa. Se falar que passou e... Porque uma coisa é você passar. Só que você, como eu te falei, você pode estar... O local estava aqui, mas você pode ter passado por aqui, do outro lado. Às 10 km, 15 km. Mas você passou e você se conectou nessa antena. Mas não porque você se conectou nessa antena, quer dizer que você estava aqui no local. E o celular desligado também a antena pega ou não? Quando você compra um celular e quando você começa a instalar os aplicativos, o que ele pede? Localização? Então mesmo desligado, passou ali, vamos saber. Outra perícia que hoje está de moda é aquela perícia de extração de informação apagada através do famoso Cellebrite. Sabe o que eu estou falando, Cellebrite? O Cellebrite é um software do Israel que ele faz 2 coisas. Primeiramente, ele quebra a criptografia. Então, vamos supor que o telefone foi apreendido. Eu não sou obrigado a fornecer minha senha. Eu não sou obrigado. Sim. Não Independente quem te prender ou quem te apreender seu telefone, você não é obrigado a fornecer a senha do seu celular. Você não é obrigado a criar prova contra você mesmo, né? Certo. Meu celular está aqui. Cadê a senha? Não sei. Eu não sou obrigado. Se você quiser, você fornece, mas você não é obrigado. Então, quando muitas vezes são apreendidos celulares, né? O Cellebrite que faz? Primeiramente, ele tenta quebrar essa criptografia, certo? A senha. E quando ele quebra a criptografia, ele começa a recuperar tudo que foi apagado. Por exemplo, que foi apagado? Por exemplo, no WhatsApp. Recupera mensagens, áudios, vídeos, imagens que você... Tudo que você apagou. Porque quando você tem um celular, você apaga, mas você apaga para você. Mesmo se apagar da lixeira, os caras vão conseguir recuperar o que você apagou. Você apaga para você, mas está aqui. O que acontece? Quando você apaga a informação no celular ou do notebook, você libera caixinhas, certo? Você liberou caixinhas. Uhum. A informação está aí, está embaixo.
Na medida que você utiliza o celular, essa informação, essa caixinha vai ser sobrescrita. Então, você vai colocar uma informação por cima da caixinha que estava vazia, né? Então, aí que está. Quando você tem informação por cima daquilo que você apagou, muitas vezes você não vai conseguir recuperar, porque já vai estar sobrescrita. Certo. Agora, se você apaga as informações e você deixa o celular aí sem usar, vai ser muito mais fácil, certo? A recuperação. Por quê? Porque você não sobrescreve as informações. Então, o Cellebrite age dessa forma. E é utilizado muito para isso. Quebrou a criptografia, entrou e pega conversa do WhatsApp apagadas. E não só do WhatsApp. Cellebrite pega imagens, Wi-Fi. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Se eu me conectar no Wi-Fi aqui, vai aparecer aqui. Que tal dia, tal horário, eu me conectei no Wi-Fi nesse estúdio. E se aqui aconteceu um crime nesse dia, eu estava aqui. Sim. Então, ainda entrega os logs do celular. O que é o log? É toda, por exemplo, é toda a interface entre o usuário e o aparelho. Eu liguei a câmera, vai ficar no log, que eu liguei a câmera. Eu desliguei o celular, desligo o celular. Eles têm acesso a tudo isso. A tudo isso. Isso está aí. E aí que está. E quando... O que é interessante, sabe quando acontecem essas operações grandes, que a polícia pega celular? Sabe onde o celular, os advogados começam a pegar no pé da polícia? Nos logs. Porque em tese, quando a polícia faz a apreensão no celular, tem que desligar o celular. Do momento que a polícia faz a apreensão, não pode mexer no celular. Ou pode mexer? Não pode. Aí deve viciar a própria perícia. Só que tem muitos casos. Celular, a polícia pega. Enquanto vai caminho para a delegacia, WhatsApp, contato. Vai pegando os contatos. Sim. E isso pega, porque se a apreensão faz 2 da tarde e o celular foi apreendido às 6 da tarde e às 4 existe interferência no WhatsApp, isso é quebra da cadeia de custódia. O celular foi violado. Sim. Então, quando você tem essas operações onde Exatamente. pega o cara da boca de fumo, pega o celular e aí começa a mexer no celular, e aí que pega. Aí que os advogados vão verificar se no celular, nos logs do celular, houve interação do celular após a apreensão, antes da apreensão, ou muitas vezes após a apreensão, mas antes do juiz autorizar. Porque o juiz tem que autorizar a perícia no celular. Então, muitas vezes o delegado faz a apreensão e aí ele solicita, ou eu solicito autorização para fazer perícia. O juiz fala, tudo bem, é autorizado. E aí é o momento oportuno do advogado fazer impugnação, né? Essa perícia está viciada. Só que hoje está um pouco mais difícil, porque na mesma autorização na busca e apreensão, o juiz já autoriza a extração de informação. Será que no Brasil, talvez às vezes, antes do juiz autorizar, você já pode estar sendo ouvido, já está uma quebra de sigilo, pode estar acontecendo? Você tem dúvida disso? Mas e aí? O senhor consegue quebrar isso? Falar assim, não, isso aqui vocês ouviram antes do pedido. E aí, como é que faz? Não, aí eu faço a perícia no caso, né? Nós contratamos isso num parecer técnico, e aí quem vai brigar é o advogado. Exato. Quem brigar é o doutor Marcos. Doutor, eu tenho um dado aqui de que a autorização foi do dia 10, só que desde o dia 5 já tem... Essas informações, elas ficam em sistemas de nuvem ou ficam dentro do aparelho? Porque assim, às vezes você foi você foi alvo de uma apreensão de celular na sua casa, na hora que você estava no banheiro. Aí, sem querer, caiu na privada. Queimou o aparelho. Caramba, que infortúnio. Pode acontecer. Que azar. Seu celular já caiu na privada. Aí, só que caiu bem na hora que foram apreender. E aí, doutor? Dá para recuperar os dados? Dá. E, de fato, se você fizer backup, você pode queimar o celular, que a prova está aí. Está na nuvem. Então... De fato, hoje em dia, o delegado não quer saber o que está aqui. Sabe o que ele faz? Eu solicito o afastamento do sigilo telemático. Ele oficia Apple, Android, para que eles mandem tudo que o usuário fulano, Bruno... Não precisa estar com o aparelho para pegar suas informações. Se você fez backup, meu amigo,
Por mais que você apague do seu celular, tá tudo lá na nuvem. Tá no WhatsApp. O WhatsApp tem tudo lá. Todas as suas informações estão no WhatsApp quando você faz o backup. iPhone, você tem iCloud, né? Você tem sua conta no iCloud. Eu sou mais pobre, eu não tenho iPhone, eu tenho outro aparelho. Você faz backup, tá tudo lá. Android também faz. Então, vocês dois são chiques, eu não. Eu continuo. Chique, eu sei que tem dois, né? A gente entende de segurança da informação. Então, por mais que você soma com o celular, se você fez backup, Bruno, a informação está na nuvem. E na nuvem você não consegue apagar. Então, o que faz a investigação nesses casos? A investigação vai oficiar as empresas, certo, que gerenciam ou armazenam a informação sua, na sua conta, e eles vão mandar tudo aquilo que está na sua conta. Só que vai depender da forma que encaminam e como que essa prova é anexada no processo. Porque se eu, por exemplo, se eu receber 5 gigas e eu juntei 50 megabytes, eu estou selecionando a prova. E isso acontece muito hoje com a COP. Teve o caso aí do capitão que matou o sargento no alojamento. Eu estava nesse caso. Eu saí desse caso. 46, né? O senhor é... Quem é o seu cliente? O sargento Julian. Eu estava nesse caso no começo. Quando eu pedi as imagens das... E aí que se criou toda essa polêmica, porque após esse caso, nós começamos a estudar o funcionamento do sistema aqui em São Paulo, das COP. Eu pedi. Falei, eu quero as imagens das COP. Eu vou selecionar. Falei, não faça isso. Mas quem estava utilizando a COP nessa ocorrência aí? Eles estavam no serviço na administração, né? Acho que foram os policiais que chegaram depois. Quando se reagiu no Copom, os policiais que chegaram, eles estavam com COP. Eu queria saber, do momento que chegaram, como que estava o local. Tanto que tem um vídeo aí que circulou que o capitão estava no alojamento de Luvas, né? E isso foi pego pela COP. Eu pedi as COP e falei, tá, eu quero as COP. Os vídeos chegaram, foram juntados no IPM, sem código RES, sem trilha, sem nada. Aí quando a gente começou a abrir, faltavam 7 minutos das COP. Porque quando o policial usa a câmera, né, no sistema eu posso pegar as câmeras de todos os policiais e criar meio que um ambiente 3D. Então eu posso ir vendo o que acontece. Então quando você faz isso, né, faltavam 7 minutos da gravação. Cadê os 7 minutos? E aí que está. Acontece de tudo em 7 minutos. E uma coisa que os policiais militares não entendem é que a COP também é utilizada para prejudicar o policial militar. Sabe por quê? Se eu pego um vídeo de uma ocorrência legítima, eu corto o trecho onde o bandido vai para cima do policial. Eu cortei. E só deixo o policial sentando o dedo no cara. Eu alterei a prova. E o policial vai ser prejudicado. Teve um caso no 16º Batalhão, um policial foi avaliado. O vídeo foi vazado para a mídia, no outro dia, após um dia. Só que no vídeo aparecia a marca de água de outro policial. A polícia militar sabe o que fez? Busca a apreensão na casa do policial. Pegou o celular dele. Simplesmente porque o nome dele e a matrícula dele apareceu no vídeo. Às vezes ocorre um erro ali. Como marca de água. Mas só pior disso, a polícia militar pediu as trilhas das COP. Porque quando você vê o sistema, você vai ter 3 trilhas. Da evidência, do vídeo, da câmera em si e do policial. São 3. Na evidência e na câmera, mais de 15 policiais viram o vídeo. Nossa. Pergunta para mim se o policial que apareceu marca de água, que a PM foi na casa dele, no armário, aparecia o nome dele. Não aparecia. Mesmo assim, a PM foi na casa dele. Por quê? Porque o sistema empregado é falho. O sistema que permite você cortar os vídeos, clipar os vídeos, excluir, mudar data, reatribuir câmera para outro policial. Eu posso estar numa ocorrência
Fala assim, essa câmera estava com o Bruno. E coloco a câmera com você. Isso eu posso fazer isso. Pode mudar o usuário. Eu posso reatribuir a câmera para você. Fora do sistema central da monitoramento da COP? O policial militar baixa um aplicativo no celular. Da Axon. E ele que faz tudo. Quando acontece a ocorrência, ele classifica, subclassifica, ele faz tudo aqui. Após que o policial faz isso, é que o vídeo vai para o sistema. Então, olha a fragilidade dessa prova. Então, é praticamente uma edição. É uma edição da imagem e, consequentemente, da própria ocorrência. Eu acredito que com esse atual governo que temos, não vai prosperar a COP na instituição. Já tem tirado alguns recursos. Né? Aí vamos entrar em outro assunto um pouco mais delicado. A COP não protege policial. Quem falou que a COP protege policial, sabe quem foi? Foi aquele coronel que vendeu o projeto para a PM. Que ele falou, não, a COP vai proteger. Nem que fosse um colete. A COP não protege. Sabe o que a COP faz? A Câmara Operacional fornece provas. Por mais que o pessoal fale que não, último caso do policial da Rota, que leva um tiro no olho. Sim, o soldado Cosmo. Como que foi reconhecido o indivíduo? Desculpa, não entendi. Como que o indivíduo que atirou nele foi reconhecido? Porque a COP pegou o rosto dele. Sim. Mas não foi pela imagem. Eu tenho certeza. Foi pela imagem produzida pela COP? Não tinha ninguém no local. Não tinha ninguém no local. Se a COP não pega o cara, hoje não saberíamos quem é ele? Talvez não. O problema é que se vendeu uma imagem da Câmara Operacional errada. Não, a COP vai blindar o policial militar. Não. Mas será que a gente não vive numa cultura? Porque assim, nos Estados Unidos também se usa a mesma câmera do Brasil. A cultura é diferente. A cultura é diferente, a lei é diferente. Será que se fizesse uma lei onde... Porque hoje os valores estão invertidos. Será que se os valores estivessem revertidos, a COP seria interessante? Nos Estados Unidos, com uma polícia respeitada, com um senhor de idade respeitado, um trabalhador respeitado? Porque aqui não se respeita quem trabalha, não se respeita as autoridades. É exatamente isso. Não é isso, doutor? Nos Estados Unidos, um policial atira contra um bandido e ele é condecorado. Sim. Aqui no Brasil, o cara atira, o policial pensa se atira contra ele. Mas talvez não deveríamos rever esses pactos internacionais. Mas é lógico, não é o pacto. Porque assim, os Estados Unidos ele é signatário de vários pactos. Mas lá o negócio funciona, porque... E outra coisa, o Brasil não tem que ter medo de ser banido de nada. Porque o Brasil vive por si só, cara. Os Estados Unidos só não é assinante do tratado que fala sobre a pena de morte. Eles não assinam isso aí. Por isso que lá você tem pena de morte. Mas sabe o problema é o seguinte, é a lei. E não é só a lei. É a cultura, né, doutor? É a cultura. Por quê? O que eu falei nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o direito de você proteger sua residência, por exemplo. Você que entrou na tua casa, você matou porque você protege a sua residência. Aqui, se você dá 2 tiros, 3 tiros no cara, você responde por excesso ainda. Sim. Então, o que eu vejo, o que eu percebo, quando a COP foi trazida, muito se fala, mas a COP trouxe uma redução, nesse caso, na letalidade. Não, porque quando a COP foi implementada, nós estávamos em pandemia. De forma paralela com a implementação da COP, só que ninguém fala, a Polícia Militar começou a adotar o quê? Armas não letais. Então, a Polícia Militar tinha 2 fatores em contra. As armas não letais, que ajudam, e a pandemia. Só que se você falar para mim, nossa, a COP ajuda o policial, depende. Porque a COP também encoraja o bandido. Por quê? Porque a sociedade não protege o policial. Porque se a sociedade protegesse o policial, o bandido pensaria 2 vezes até atirar. Porque falaria, puta, se eu atirar, ele vai me matar. Ou ele vai atirar e ele vai estar certo. Só que aqui no Brasil o policial atira, ele está errado. O policial se defende, está errado. E aí que está o problema. A gente está numa sociedade que o bandido, ele é herói. Você chega... Eu tento entender por que as mídias da imprensa televisiva defendem tanto o bandido. Eu vou falar. Porque a gente está num país
que tem crime organizado. Que, para mim, o PCC já não é mais uma facção, um cartel. Pra mim, quando a gente fala em cartel, é um negócio tão evoluído que ele faz negócio com outros países. Sim. Não quero aqui incorrer em crime, mas será que a galera tá recebendo uma grana para poder meter o pau no sistema do governo, que é a polícia, que é o único servidor público que você tem acesso a hora que você quer, é o policial. E que você liga quando você precisa, né? Tem uns que liga sem precisar, viu? Que a gente atende cada ocorrência que, pelo amor de Deus. Só que a pessoa que reclama, da polícia, quando acontece alguma coisa, é o primeiro que liga. Liga para quem? Sim. Mas assim, como é que a gente tira esse crime organizado aqui de dentro? Quem está envolvido com isso? A gente ouviu falar recentemente aí de um ministro que ele quer descriminalizar o furto, cara. Então, quer dizer, a gente está aqui sentado, fazendo nosso episódio, o cara pode vir aqui, pode levar meu computador, a TV aqui do estúdio, pode levar a cerveja, o microfone embora, e ele não ser penalizado, porque isso não é crime? Você quer mesmo enveredar sobre esse assunto? Não, a gente vai falar isso mais pra frente. Mas, pelo amor de Deus, cara. Momento político. Por quê? Mas por que tem que se defender tanto o bandidismo nesse país, cara? Por que tem que se defender tanto o bandidismo? E a gente está falando aqui hoje, para o policial, o Dr. Sérgio ele veio aqui, além de ser essa pessoa incrível, esse profissional ímpar, para ensinar para você, policial, que está nos assistindo, que você não deve... Você tem que saber os parâmetros onde você vai agir na sua defesa e não fazer besteira. Porque a gente está num país que o policial é criminalizado o tempo inteiro, cara. Eu não sei, o senhor é de outro país, mas também já é um brasileiro, né? Mas nos outros países é assim também? O policial é criminalizado o tempo inteiro? Sabe o que, Bruno? Faz 8 anos que eu defendo policiais, né? Eu sei muito bem disso, porque nos casos, no júri, né? Você faz júri de polícia militar e você vê que policiais militares que não fizeram nada. Sim. Nada. Ficam 3, 4, 5 anos presos, né? Por exemplo, no Chile é um pouco diferente. No Chile, o Estado acaba fortalecendo e apoiando os policiais. Faz uns 8 meses atrás, mataram 3 policiais. 3 policiais no mesmo mês. O Estado permitiu que os policiais usassem de novo, né, a famosa UCI, a pistola 9mm, né, com automatização. E, além disso, o Estado permitiu o policial atirar baixo de qualquer ponto de risco que eles percebessem. Ou seja, o Estado, sabe o que faz? Coloca a mão nas costas do policial e fala: você vai agir e nós vamos te apoiar. Que você vai agir conforme a lei. Você está para quê? Para controlar a ordem pública. Então, só que se você está num país onde o Estado não respalda os policiais militares, é aí que cresce a criminalidade. Sim. Aqui presume-se o contrário, né? Presume-se infelizmente, né? A má fé, né? O ardil, né? Infelizmente, para o caso dos policiais militares, e a tendência é só piorar, né? Eu vou colocar 2 pautas na mesa, que a gente já está encerrando. Meio sem volta. Quase para encerrar o nosso episódio, eu vou colocar 2 pautas na mesa. A primeira, a respeito da COP. Essa obrigatoriedade de usar do policial. O que diz a lei? Que o próprio doutor falou, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Mas só que você está produzindo. Você está produzindo. Sim. A gente pode ser rechaçado pelo que está falando, mas esse podcast ele é utilizado para nível de estudos. Pessoas estudam isso daqui. Mas, doutor, seria possível um artigo futuro ou uma jurisprudência futura, isso fica para os dois, de falar, não, a COP não vai ser utilizada porque o policial ele não autoriza a utilização dela? O posicionamento do Estado no posicionamento sentido, dessa né? forma. O Estado... O senhor consegue compreender, doutor, esse sentido que eu estou falando? A gente já falou muito sobre isso. Que se o policial ele gravou aquelas imagens são dele e ele deveria... Isso não deveria ir para... fora... É dele, tá no celular dele, é dele, e ele passa se ele quiser, porque são dados dele, é a vida dele. Então, quer dizer, você fica 12 horas trabalhando, você não pode conversar. Tem coisas ali que eu conversei que são pessoais, minhas. Aí que tá.
A intimidade, né? A intimidade é um direito pétreo da Constituição Federal. Então, aí que está. Durante o patrulhamento, você não tem som. Quando o policial militar está com a COP, com a bodycam, se ele não acionar o botão de ocorrência e começar o vídeo intencional, você não tem som. Ou seja, vai ser só o vídeo. O que você falar, o que você não falar, não vai ser captado. Quando o policial militar acionar o botão de ocorrência, o vídeo vai retroceder 90 segundos, vai acionar o microfone e a gravação vai aumentar de qualidade. Tá? Mas em tese, durante o patrulhamento, você não vai ter um vídeo com som, que é um vídeo simplesmente de rotina, né? Sem qualidade, porque ele vai pesar menos no sistema para seu armazenamento. Mas o que você fala é um tema que se discute muito. Se ninguém é obrigado a criar prova contra si mesmo, porque você coloca uma COP, uma câmera, no policial, que não é uma câmera, é um coletor de evidências. Até porque o projeto da Polícia Militar fala que a COP, ela capta prova documental. Ou seja, eu estou constantemente captando provas ou vestígios digitais. Sim. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, não que eu goste dele, que eu detesto o diabo, mas dizem que todo ato do Estado ele é público. Então, o policial, entre aspas, fardado, está dando publicidade do trabalho dele para a sociedade. Uhum. Mas é nisso que o Estado se ampara, né? Exato. O equipamento ele é estatal e ele é funcionário do povo. Sim. Mas eu posso dar uma ideia? Direito à intimidade. Eu posso dar uma ideia? Você quer colocar em quem na COP? Nos deputados. Por que a gente não coloca, de verdade, não é demagogia, colocar uma COP nos gabinetes? Todos os gabinetes da Assembleia Legislativa terem vídeo e som. O projeto, não seria legal? O projeto que está hoje é que todas as polícias utilizem COP. A civil, a federal, rodoviária, até a guarda. Não, sim, eu não sou contra ter a COP. É assim... Só que você está colocando na massa... Sim, é um sistema que, assim, é bacana, que tá aqui embaixo. É legal, é publicidade. Só que eu quero saber o que o deputado que eu votei, o que ele conversa no gabinete. Eu quero saber, eu posso saber, eu tenho um direito, porque eu sou povo. Eu quero saber. Eu quero saber, apesar que tem o portal da transparência, mas eu quero saber quanto que ele gasta todo mês. Eu quero saber onde ele gasta. Se ele realmente gastou naquele restaurante ali, ou se ele não fez como alguns fazem, passou aqui. Deus, me perdoa o que eu tô falando. Mas, se é para dar publicidade, vamos dar publicidade em tudo. Sim. Porque o policial, doutor Marco, doutor Sérgio, ele não é o inimigo do povo. Porque se falta saneamento básico, se falta saúde, se falta segurança, se o dinheiro da merenda vai não sei para onde, não é o policial que desvia isso daí. Porque de tudo que a gente chega na sociedade que vivemos, é a educação que está falhando. Sim. São escolas, não tem escola, não tem curso, não tem idioma. Não é o policial que pega esse dinheiro, rapaz. Porque o Brasil é rico. Eu vou te falar uma coisa, né? Todo mundo fala, você tá rico. Eu falei isso pro senhor esses dias. Mas ele tá rico, né? Vai falar que não tá. Sabe o que eu falo? Eu falo, meu amigo, eu defendo policiais militares. Se eu quisesse ficar rico, eu faria perícia para outro tipo de clientes, né? Mas sabe o quê? Eu sinto um compromisso, mais que com a sociedade, com a verdade. Eu acredito que o policial militar ele fica desamparado. Sim. Fica desamparado. Por exemplo, assim, de forma humilde, eu não conheço outro perito que defenda tanto o policial militar no Brasil quanto eu. E não é fácil, não é fácil. Mas eu vejo um desamparo da tropa. Eu vejo que a tropa está ficando doente. Você vê um capitão matando um sargento, depois um sargento matando um capitão. Hoje você coloca uma COP, os policiais militares, a polícia militar não sabe se reage, não sabe se não reage, não sabe o que faz. Então, assim, os tempos atuais está bem complicado. Todo mundo está um pouco doente, né? O que diferencia, nessa sua última colocação, o que diferencia o policial militar, por exemplo, do parlamentar ou de outros profissionais aí, eu entendi a sua colocação, mas é a natureza da atividade. É o convívio, está diretamente
diretamente e a todo momento exposto a situações limite, onde a decisão tem que ser tomada em fração de segundos, onde você está exposto ao escrutínio ali social a todo instante, né? O parlamentar está no seu gabinete. Se alguma coisa de algum desvio vier a acontecer no gabinete, é diferente de estar exposto ao público na rua. Só que da mesma forma que o policial militar já teve diversas denúncias, ocorrências de abuso, eles também tiveram diversas ocorrências de corrupção. Mas a questão da fiscalização. A fiscalização. Sim. Mas quem que fiscaliza? Exatamente, né? Isso. O povo está constantemente com os olhos voltados para o policial militar que está na rua a todo momento. Só trabalhando, né? E no interior dos gabinetes ou em outros lugares, né? Para fazer esse comparativo que tu fizeste. E aí é que está. Quem está exposto 24 horas por dia, né? A fiscalização, como se não bastassem as câmeras, né? Nas ruas, né? Onde nós vivemos realmente num reality show. Sim, sim. Ainda a câmera pessoal. Mas eu posso fazer uma defesa? Isso amplia a exposição do policial militar e, consequentemente, a fiscalização de todo, né? De toda a sociedade sobre ele. Eu vi uma fala essa semana do nosso digníssimo secretário, Guilherme Derrite, que ele fala, ele é contra as câmeras. Ele fala, se a câmera defendesse policial, o soldado Cosmo teria falecido. Eu sei que o antigo gestor deixou um contrato que eu acredito novamente não vai prosperar, mas eu quero deixar claro nesse episódio que a atual gestão, eu me sinto defendido. Doutor, eu não sei qual a sua posição referente ao governo atual, mas este governo que tem chegado, o nosso governo estadual, a Vossa Excelência, o governador, eu me sinto bem trabalhando para o povo na gestão deles. Porque são militares, são pessoas que eu acredito que estão do lado da nossa tropa. Inclusive, os ataques contra policiais não têm ficado de graça do lado deles. O secretário ele foi para a Baixada agora e ele deixou o gabinete dele lá. Sabe? A gente está tentando lutar e Deus colocou esses caras aí para nos ajudar, para nos defender. Só queria deixar bem claro isso, que é sobre um sistema mal implementado, não sobre as pessoas que estão gerindo, tá? Ô Bruno, nós já fizemos tanta matéria contra as câmaras, mas não é contra a câmara, é contra o sistema, como eu expliquei hoje para vocês. O sistema das COP é, na verdade, o que representa falhas. Agora, assim, vou ser muito sincero. Falar que a COP não protege a polícia militar, eu falei para vocês, quem acredita que a COP protege é uma pessoa muito inocente. Muito inocente. Porque todo mundo sabe que a Câmara não protege a polícia militar. Talvez protegeria, entre aspas, não, que a Câmara, como foi vendido, né, pelo coronel da Polícia Militar, lá atrás, que vendeu o projeto, que ele falou que a Câmara vai inibir a atuação dos meliantes, do bandido. Não. Nós sabemos que isso não acontece. Só que ninguém afirmou que com certeza isso iria acontecer. Só que eu insisto, nós temos que utilizar a tecnologia. Se a tecnologia está aí para ser utilizada, por que não utilizá-la? Mas de forma correta. Sim. Por mais que a Câmara não protege a polícia militar, mas pelo menos a Câmara permite identificar quem comete um crime contra a polícia militar. E isso que é importante. Sim. Porque nesse caso específico, não protegeu o polícia militar, porém forneceu essa imagem para identificar o autor do crime. Sim. Entendeu? E está preso, foi preso ontem. Foi preso ontem em Minas Gerais. E para finalizar, rapidamente, só uma dica. O pacote anticrime trouxe, no artigo 158, um novo conceito de fraude processual. Isso eu falo muito pelo polícia militar. Porque antigamente falava que fraude processual é quando você mexe no cadáver, mexe nos vestígios, de forma de você induzir a erro o juízo perito. Só que o pacote anticrime hoje trouxe o seguinte: só o fato de retirar vestígios do local, você poderá ser enquadrado em fraude processual. E por que falo isso? Porque já me encontrei com muitos casos onde isso acontece muito. Aconteceu em Medip, certo? Chega a família das vítimas, chegam terceiros, a polícia militar faz o quê? Para tentar ajudar. Pega os estojos, pega os seus projetos, coleta, coloca numa sacolinha. Não pode. Aí quando chega o delegado, fala, doutor, eu coletei. Sabe por quê? Porque chegou a família. Você coletou? Você acabou de cometer fraude processual.
Excelente. Então, isso é um fato interessante. Houve uma inovação ali da cena, né? O local tem que ser preservado de forma original. Entrou um familiar, só que o policial falou para o policial militar, grava. Exato. Você chegou na cena, você não pisa, toca nada, você faz um vídeo. Com a própria cópia agora, né? Você faz um vídeo com a cópia com o celular, você registra como que estava a cena, certo? Você registra, você não mexe em nada. Você chegou familiar, a mídia, curiosos, e mexeram, lógico, você não vai, você tem que isso lá preservar. Mas no caso que você não conseguir, se acontecer, não coleta nada em estojos, projetos. Simplesmente consta que quando você chegou, certo? O local não estava isolado, tinha projetos, mas que tinha terceiros, porque se a polícia militar coletar, ele poderá ser enquadrado na fraude processual. Fica a dica aí para os policiais. E fica a dica também que nós não somos contra aqui a câmera, somos contra a forma que ela é utilizada. Certo, doutor? No momento atual que nós vivemos. E eu tenho uma notícia para te dar, você sabe já qual que é, né? Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu sei que você não gosta quando eu falo isso. Mensageiro da má notícia, né? Porque todo episódio é a mesma coisa. Quando eu falo, tem uma notícia pra dar, ele já sabe que eu vou falar que acabou. Ficaríamos nessa aula aqui o resto da noite, né? A gente recebeu hoje um cara que, você sempre fala que eu romantizo o direito, né? Estamos falando aqui com um romântico da perícia. É um cara que faz a gente se apaixonar pela matéria. Eu depois vou assistir em casa, vou abrir um belo vinho, comer belos queijos e assistir o Dr. Sérgio, como eu já venho fazendo. Tem que ser um vinho chileno, hein? Em chileno. Eu vou colocar a legenda em espanhol, a legenda castelhana. Muito bem. Mas a gente chega naquele momento de falar algumas coisas aqui, deixar alguns recados para os senhores, que eu fiquei tão emocionado com esse cara aqui, que eu decidi de falar no começo. Curte o vídeo, compartilha com os amigos. Bruno Bernardo 300, Papo Bernardiano, júri de concursos. Você que foi reprovado num concurso público, tá com essa dificuldade aí para avançar nas etapas. Dr. Marco Antônio dos Santos a partir do júri de concursos. Vou deixar também as redes sociais do Dr. Sérgio. Você aí que precisa de um perito, o melhor está conosco hoje. E deixar também uns abraços, é hora dos abraços. Quero deixar um abraço para a minha companhia, a primeira companhia do 3º-M. Em especial hoje ao 3º Pelotão e ao soldado Donizete, ao soldado Cerqueira, que ontem me acompanharam lá no hospital, que deu uns piripá aqui ontem, precisei ir para o hospital e me socorreram lá, ficaram comigo, me ajudaram. Mandaram um abraço para a primeira CIA do 27M, para o pelotão, que são os policiais a seguir que eu vou dizer. São sensacionais, tá? O pessoal lá do 27M estão bem protegido pela primeira, que são seus fãs também. Que é o Antunes, o Eugênio, Fabrício, o Eduardo Lima, João Marcondes, Sargento Teruia, o Kennedy e o M. Pereira. E o Carvalho e o Betuso, recentemente aí se acidentaram no cumprir da missão. Que Deus os abençoe e vai dar tudo certo. E um abraço também para a inspetoria da Capela do Socorro, da GCM lá, que deixam ali a Avenida Atlântica mais protegida. Certo? Tudo bem. E eu também vou deixar um abraço para a Força Tática do 12M, para o Souza e o Sargento Fernando aí, que fazem um trabalho excelente aí e deixam a nossa área mais segura. Certo? Muito bom. E eu vou agradecer. E antes eu vou perguntar, alguma consideração final, doutor? Eu posso dar algum aviso de marketing ou não posso? Claro que pode, pelo amor de Deus. Para falar para vocês, a Aspra, Associação de Praças, né? É muito forte em Minas, muito forte em Mato Grosso. E aqui em São Paulo, a Aspra hoje se reformulou, se reestruturou. E vai ser a primeira associação, pode ser em São Paulo, né? Comparado com escritórios que defendem polícias militares, que vai conjugar a perícia e o jurídico. Ou seja, a Aspra ela vai começar a oferecer serviços pela mensalidade para a Polícia Militar, só que vai incorporar a perícia, a investigação defensiva e a perícia. Vai vir para São Paulo? Já. Aspra São Paulo. Já está o presidente Galesco, né? Ah, o Sargento Galesco? Galesco é o presidente da Aspra. Boa. O jurídico, o Dr. Vanderlei Alves, o Marcolino. Bom também. E eu vou estar encarregado da parte da perícia.
Certo. Por que nasceu esse projeto? Porque hoje em dia um policial militar não se defende sem perícia. Sim. Está muito complexo. Então, numa forma de ajudar a tropa, nós decidimos aí unir forças, né? Eles me contataram da Aspra. Eu começarei a entrar nesse projeto, né? Benefício do policial militar. Mas outros advogados podem procurar o senhor também. Sim, com certeza. E aí, doutor Marco, em algum momento vai chamar o doutor Sérgio lá para apoiar? Não, é excelente iniciativa. E nós estamos sempre, né? Sempre que eu vislumbro a necessidade, mesmo nos processos civis, né? O Código de Processo Civil, ele faz a previsão da produção antecipada de prova. Muitas vezes, quando o elemento de prova ele vai se perder ao longo do caminho, né? E, enfim, é essencial esse trabalho, né? E como consideração final também, uma grande honra, né? Talvez o nosso episódio mais técnico até o dia de hoje, né? Eu até suei, rapaz. Eu acredito que a sua expectativa foi plenamente atingida, né? Em razão aí de toda a sua ansiedade. Espero que você... Claro que o papo passou rápido, mas espero que você tenha... Eu espero ter ficado à altura das... Doutor, as expectativas ultrapassaram e o senhor sabe que eu sou seu fã, tá? E faz favor de me responder lá no WhatsApp sempre que eu chamar o senhor, viu? A gente vai deixando para Bernardiano por aqui. Mais alguma coisa, doutor Marco? Satisfeito aí, mais uma oportunidade, né? Hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia especial. Uma decisão aí muito importante para nós, que não se relaciona aqui com o nosso papo, mas foi uma grande satisfação conhecer o trabalho do doutor, essa aula, né, magistral que ele nos propiciou. É bom que a gente pode ficar ali, deixar gravado e assistir quantas vezes fizerem necessárias, né? Isso sem prejuízo de outros convites, né? Já estou antecipando. E vamos depois fazer um network para a gente, quem sabe, fazer umas palestras, né, em algumas faculdades, tal, levar o doutor, a gente também falar um pouco, né, doutor? Porque com certeza ele deve receber muito convite, né? E também deixo um abraço pro Foline do 27M, que eu esqueci de falar aqui o nome, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui, nosso papo Bernardiano. Feliz 2024 para todos, estamos juntos, disponham sempre. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Vamos encerrar.